Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, do Verdade ou Equívoco, vamos analisar uma fala que gerou uma enorme repercussão no Brasil. O presidente Lula declarou que ganhar 46 mil reais por mês para um presidente é pouco. Essa frase levantou debates sobre sensibilidade social, desigualdade e o abismo entre o topo do poder e o trabalhador comum. Então hoje vamos fazer uma análise crítica, baseada em dados reais, para entender qual é a realidade do trabalhador brasileiro. Quanto as pessoas realmente ganham? E como essa fala se sustenta quando colocada lado a lado com a vida da maioria dos brasileiros? Antes de tudo, vamos entender o contexto. Lula disse essa frase ao falar sobre as responsabilidades do presidente e a importância do cargo. Segundo ele, para a carga de trabalho à pressão, o salário de 46 mil reais seria baixo. Mas a questão é, o Brasil é um país onde a esmagadora maioria vive muito longe dessa realidade. Quando uma autoridade pública faz uma declaração desse tipo, ela não é apenas pessoal, ela tem impacto político, social e moral. A vida real do trabalhador brasileiro. Agora vamos ao ponto central, o Brasil real. Qual a renda média do brasileiro? A renda média do brasileiro varia dependendo do indicador utilizado, sendo por pessoa ou por trabalhador, e do período de referência. O rendimento médio do trabalhador brasileiro gira em torno de 3.300 mil reais a 3.400 mil reais por mês, isso contando trabalho formal, informal e todas as regiões do país. Os indicadores dizem o seguinte: o rendimento médio mensal real refere-se ao valor médio recebido por uma pessoa ocupada, considerando o rendimento de todos os seus trabalhos. E o rendimento domiciliar per capita representa a soma de todas as fontes de renda de um domicílio, trabalho, aposentadorias, benefícios sociais como o Bolsa Família, dividida pelo número total de moradores. Em 2024, esse valor foi de R$ 2.069, indicando que a renda média por pessoa nos lares brasileiros era um pouco superior a um salário mínimo. Pior ainda, metade dos brasileiros ganha menos que isso, porque essa é a média, mas não é o que a maioria recebe. Milhões de trabalhadores vivem com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.500, muitas vezes sustentando família inteira com isso. Desigualdade. Os 10% mais ricos do país recebem mais de 13 vezes o valor que os 40% mais pobres ganham somados. Ou seja, não estamos falando apenas de pobreza, estamos falando de desigualdade estrutural. A desigualdade de renda no Brasil, embora ainda seja uma das maiores do mundo, tem apresentado uma tendência de queda, atingindo os menores níveis da série histórica em 2024 e 2025. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e de instituições de pesquisa como a Fundação Getúlio Vargas, o principal indicador de desigualdade, o índice de Gini, caiu para 0,506 em 2024, o menor nível. Registrado desde o início da série histórica da PNAD, contínua em 2012, o índice varia de 0 para a igualdade máxima a 1 para a desigualdade máxima. A redução da desigualdade tem como fator, em grande parte, ao crescimento mais acelerado da renda entre os estratos mais pobres da população. Em 2024, os brasileiros mais pobres tiveram um aumento nos seus ganhos, com um trabalho que foi 50% maior do que o observado entre os mais ricos. Apesar da melhora, a concentração de renda continua extremamente alta. Em 2024, o rendimento médio do 1% mais rico do país ainda era 30,5 vezes maior que o rendimento médio dos 50% mais pobres. A desigualdade persiste de forma acentuada em recortes específicos. A maior disparidade de renda foi registrada na região Nordeste. Além disso, homens brancos ainda recebem, em média, significativamente mais do que mulheres e pessoas negras, que compõem a maioria da população nos estratos de renda mais baixos. Em resumo, o Brasil tem conseguido avançar na redução da desigualdade de renda, mas o desafio da concentração de riqueza e das disparidades estruturais continua sendo enorme. O cotidiano pesado da classe trabalhadora. Vamos trazer isso para a realidade prática. Imagina uma pessoa que ganha R$ 3.000 por mês. Um aluguel modesto hoje custa R$ 1.200 a R$ 1.800, dependendo da cidade. Alimentação para duas pessoas facilmente passa de R$ 800. Contas básicas, como luz, água, internet, chegam a R$ 400 ou R$ 500. Transporte público custa em média
R$ 200 mensais. Somando tudo, já se foi praticamente o salário inteiro. E não estamos falando de luxo, estamos falando de sobrevivência. Agora imagine uma emergência. Uma consulta médica, um remédio, um serviço na casa ou no carro. A vida da classe trabalhadora é um malabarismo constante entre contas, dívidas e tentativas de guardar o mínimo possível. É extremamente difícil para muitos brasileiros pagar dívidas com a renda que possuem. Dados recentes de 2025 mostram que o endividamento e a inadimplência atingiram níveis recordes, com a maior parte da renda das famílias comprometida e uma parcela significativa sem condições de quitar seus débitos. Pesquisas indicam que as famílias brasileiras têm, em média, mais de 70% de sua renda comprometida com contas e dívidas, restando muito pouco para despesas básicas ou imprevistos. Quase 80% das famílias no Brasil estavam endividadas em agosto de 2025, o maior nível já registrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As taxas de juros no Brasil estão entre as mais altas do mundo. Isso encarece o crédito e faz com que as dívidas cresçam rapidamente, tornando-as impagáveis quando a renda é limitada. O percentual de famílias com dívidas em atraso também aumentou, e cerca de 13,2% delas declararam não ter condições de pagar suas dívidas de forma alguma, o que reflete uma situação de falência financeira. A falta de conhecimento sobre como gerenciar o crédito e os gastos contribui para que muitas pessoas assumam dívidas que não conseguem honrar a longo prazo, focando apenas no valor da parcela imediata. Em resumo, a combinação de rendimentos baixos, custo de vida elevado e juros altos cria um cenário desafiador que dificulta imensamente a quitação de dívidas para a maioria dos brasileiros. O retrato da pobreza no Brasil. Mesmo com avanços recentes, o Brasil ainda possui mais de um quarto da população vivendo abaixo da linha de pobreza, e outros milhões em situação de extrema pobreza vivendo com valores insuficientes até para alimentação digna. Isso significa que milhões de brasileiros não têm renda para garantir o mínimo básico, enquanto outros lutam todos os meses para não voltar à pobreza. A pobreza é mais concentrada nas regiões Nordeste e Norte. Em 2024, a taxa de pobreza no Nordeste era de 39,6%, enquanto no Sudeste era significativamente menor, 19,8% em 2021. Crianças e adolescentes são desproporcionalmente afetados. Cerca de 4 em cada 10 crianças de até 6 anos vivem em situação de pobreza no país, o que compromete o desenvolvimento e a mobilidade social futura. A falta de acesso à educação de qualidade reproduz as desigualdades. O Brasil é um dos países com menor mobilidade social, onde a origem socioeconômica, raça e gênero determinam em grande parte as chances de sucesso. Desafios como o racismo estrutural, a alta concentração de renda. O Brasil ainda é o segundo país do G20 com maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza, atrás apenas da Índia. Vivemos um sistema tributário que pesa mais sobre os mais pobres, mantém o problema da pobreza como uma questão central e histórica no país. Essa é a realidade nacional, e é justamente por isso que a fala do presidente causa tanto choque. Comparando mundos, o Brasil real e o topo do poder. O salário bruto de deputados federais e senadores, após reajustes programados, ultrapassou R$ 46 mil em fevereiro de 2025. A remuneração de um parlamentar federal é cerca de 13 vezes maior que o rendimento médio individual do trabalho. O alto escalão do funcionalismo público, incluindo políticos e juízes, pode ter vencimentos até 53 vezes maiores do que a média da população, especialmente quando se consideram benefícios e penduricalhos. O Brasil se destaca globalmente por essa disparidade. Em comparação com outros países como Argentina e Estados Unidos, onde os salários dos parlamentares são, em média, cerca de 2 a 3 vezes maiores que a renda média da população, a diferença brasileira é gritante. Os políticos brasileiros pertencem a uma elite econômica e salarial muito distante da realidade vivida pela maioria da população que representam. Enquanto isso, o rendimento médio do trabalhador fica na casa de R$ 3.300 e o salário do presidente gira em torno de R$ 46 mil. Isso significa que o presidente ganha 14 vezes mais do que o trabalhador médio, mais de 20 vezes do que a maior parte
da população. 72 vezes o que ganha uma pessoa na linha da pobreza, e ainda é importante lembrar que o presidente não gasta como um cidadão comum. Moradia oficial, transportes oficiais de segurança, alimentação, viagens, equipes e estrutura completa. Ou seja, grande parte das despesas que pesam no bolso dos brasileiros não fazem parte da rotina do presidente. Rebatendo a fala, aqui entra a análise crítica. Quando o presidente afirma que ganhar R$46 mil é pouco, ele envia uma mensagem que parece desconectada da realidade nacional. Porque para a maioria dos brasileiros, R$46 mil por mês não é pouco. É um sonho inatingível. É um valor que muitos não ganhariam nem em 2 anos de trabalho. Às vezes nem em 3. É um número que não corresponde ao sofrimento diário de quem vive contando trocados, cortando gastos e esperando que nada dê errado no fim do mês. A crítica não é a remuneração em si, mas ao tom e ao contexto. Um líder precisa ter sensibilidade com o povo que governa, especialmente em um país pobre. Um político sem sensibilidade social é aquele que demonstra falta de empatia, compreensão ou ação efetiva em relação aos problemas e necessidades das camadas mais vulneráveis da população. Esse tipo de comportamento pode ser percebido em diversas atitudes e decisões. Vive em uma bolha social e econômica com privilégios salariais e de status, que o impede de ter uma compreensão real das dificuldades diárias do cidadão comum, como a dificuldade de pagar dívidas ou a insuficiência do salário mínimo. Conclusão e fechamento. Para encerrar, podemos dizer que a fala de Lula expõe um afastamento perigoso entre a elite política e a vida cotidiana do brasileiro comum. Enquanto milhões lutam para sobreviver com pouco, dizer que R$46 mil é pouco soa, no mínimo, desrespeitoso com quem batalha por muito menos. Diante disso, nosso veredito é equívoco. Se você gostou da análise, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Quanto você acha que deveria ser o salário de um presidente em um país como o Brasil? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Verdade ou Equívoco.